Olá, meus amigos, estamos juntos novamente para a leitura comentada do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. E como eu havia anunciado, hoje nós vamos ler Não Te Esqueça dos Outros. Nós já pensamos, tá, em nós, e para pensar em nós é pensar na condição que nos encontramos, nas nossas emoções, os pensamentos, naquilo que nós fazemos e o que podemos fazer de melhor, né? Melhorar a nossa conduta. E agora, não esquecer dos outros. Ninguém deve ser esquecido da nossa compreensão. O talhe da nossa vida tem muito a ver com a vida dos outros. Se queremos ajudar, não faltará oportunidade de servir em todos os caminhos que temos a percorrer. Sempre quem está disposto a fazer algo pelo outro vai encontrar oportunidade. Se já formaste um lar, eis aí importante campo na tua jornada de aprimoramento. Não é por acaso que te achas agregado a uma família. Podes fazer tudo para uma boa convivência. Faze a tua parte, ajudando a quem ainda não compreendeu os objetivos de um lar, a despertar entendimentos ante todas as situações que porventura surgirem. Cuida de ti, mas não te esqueças dos que te acompanham. Lembra-te de Deus e de Cristo em todos os teus infortúnios, que, se o fizeres com fé, não te faltará assistência espiritual no exercício do entendimento. É muito importante que ele aponta a situação do lar. No âmbito doméstico, nós vamos conviver com espíritos que são afins e outros que não são afins e que estão reunidos para reajuste. A missão dos pais, e quem quiser acompanhar mais de perto, tem o estudo aos domingos do livro Educadores do Coração, que eu estou fazendo, organizando esse trabalho voltado para pais, mães, familiares, educadores em geral, para pensarmos no educar a si mesmo para educar os outros, né? As crianças, os adolescentes. Se trata aí de uma missão dos pais, e eles têm essa missão a cumprir na educação dos seus filhos. Então é preciso evangelizar-se para evangelizar. Isso já é de senso comum dentro da doutrina espírita. Não há mais como falar de que os pais, eles já estão autorizados. Nós temos autoridade parental, porque somos pessoas responsáveis, mas existe a necessidade de estarmos imbuídos de valores para termos essa autoridade moral. Essa autoridade moral faz com que a gente tenha condições, recursos educacionais para ensejar ali todo o desenvolvimento psicológico, a gente vai dizer psicoafetivo, daqueles seres que foram enviados para a nossa guarda, cuidado e educação. Veja que no lar é seara de trabalho, de transformação pessoal e educação do outro também. A omissão ante os deveres junto aos companheiros da jornada é falta grave perante a nossa própria consciência. Veja que todas as faltas que nós cometermos, e eu vou falar falta e não fracasso, a gente comete algumas falhas, erros, mas ainda temos oportunidades, porque aqui estamos a caminho. E vivendo essa vida de encarnados, não esgotamos as possibilidades, os recursos, não fracassamos. Temos que entender que alguns erros a gente não pode resgatar, reparar, vai ter que ficar para uma próxima. Mas outros nós temos as condições para refletir, admitir que nós erramos, isso é um passo. O pedido de desculpas é importante e isso eu trabalhei muito hoje. Pedir desculpas não significa necessariamente se arrepender do que fez. E para que haja a reparação, o resgate desses nossos erros, é preciso o arrependimento.
Então eu peço desculpa, me desculpas na tentativa de me livrar das consequências dos meus atos, significa que eu não estou arrependido. O arrependimento, ele está ali no cerne, né? O cerne do arrependimento é o reconhecimento de que existe uma opção que é certa, outra errada, e eu fiz o errado. Eu acabei optando por esse caminho, cometi um erro, uma falha, uma falta, e que vou assumir as consequências dessa falta porque eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz, de modo a arrepender, a reparar, porque eu não falharei mais. Então é interessante, porque assim, eu falhei, está falhado, não falharei novamente. Então assim, a gente brinca um pouco com essas palavras, né? Falou, tá falado, não falo mais, a gente troca para falhei, tá falhado, mas não falharei mais. Não vamos errar mais, né? Porque o arrependimento verdadeiro pressupõe isso, o reconhecimento do erro e a intenção de não errar mais, de reparar. Então veja que quem vai nos chamar a essa atenção é a nossa própria consciência, não é Deus castigando ninguém. Então, se amas a ti mesmo, não desprezes teus amigos, nem te recuses a ajudar, pelos meios possíveis, os teus inimigos. Não recuse ajudar. A gente vê tanta coisa colocada nas redes sociais para que a gente se livre das pessoas que nos incomodam, sendo que são essas pessoas que é como espelho, a gente precisa para entender o que se passa dentro de nós. Eu já disse antes que a gente vive em sociedade, embora a evolução ela seja algo solitário, né? Ela é individual, a gente precisa viver nesse campo social para que eu perceba se eu estou sendo egoísta com o outro, se eu estou sendo vaidoso, me exibindo para o outro. Então, eu preciso do outro para poder me conhecer. E nessa relação com o outro, o inimigo também é importante. O inimigo, muitas vezes, é aquele que aponta os meus defeitos que eu não quero ver. Valorizar os amigos, mas não desprezar os inimigos. Vamos dizer, inimigos são aquelas pessoas que nos incomodam exatamente porque elas apontam as nossas próprias falhas. Elas nos incomodam porque dizem coisas que a gente não quer ouvir, né? Então, todos somos irmãos, ligados uns aos outros pela consciência universal. Respiramos a mesma atmosfera doada pelo Criador. Deus doou tudo para todos. Ele não selecionou o que ele ia dar para uns e deixar de dar para outros, porque ele gosta mais de um do que de outros. Não, ele gosta e ele ama a todos e ele dá recurso para todos. Só que a gente recebe de acordo com as nossas capacidades, é igual a parábola dos talentos. E eu gravei um vídeo, dica de leitura, as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Para conhecer mais e melhor as parábolas, vale a pena a leitura dessa obra. Quem ouvida o próprio irmão, né, quem esquece o irmão, ou seja, filho de Deus, que ali convive conosco, sente-se só no desenhar da vida. Ordena as tuas ideias e passa a pensar, ou seja, coloque em ordem os seus pensamentos, pense direito. Quantas mãos trabalharam para te oferecer melhor campo para a tua evolução? Você não está aqui, primeiro que você não está aqui por acaso e não está aqui à toa. Então nós estamos aqui para fazer um trabalho, para uma missão, que foi toda ela planejada por mãos amigas. Muitas mãos nos amparam e nos assistem, nos acompanham.
E certamente muitos trabalharam, doentes, cheios de problemas. Então, nós estamos falando de assistência espiritual, mas também de pessoas encarnadas, né? Nossos pais, mães, irmãos, parentes, familiares, professores. Quantas pessoas, até empregados domésticos. Eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, a fazer uma homenagem a ela, a querida Marilza, que foi uma segunda mãe pra gente. Ela era trabalhadora da casa e depois se tornou cozinheira porque ela tinha problemas de saúde e zelava por nós na forma e do amor que ela tinha. E assim, a gente deve reconhecer o trabalho de tantas pessoas, então, que tinham seus problemas, tinham suas doenças, mas estavam ali. Todos ou muitos dos quais não conheces também. Muitos trabalham em nosso benefício. Quantos estão aí produzindo as vacinas que nós são ilustres desconhecidos para cada um de nós, mas estão trabalhando por todos nós. Então, a gente tem que pensar que estamos todos conectados. São frutos do trabalho da engenhosa missão das almas que vivem na Terra, ligadas por fios invisíveis, mas que transcendem o tempo e o espaço, ordenadas e sustentadas por Deus. Confere os teus valores, sem esquecer os tesouros dos outros. Todos nós temos valores, nossos tesouros. Tudo que vive em harmonia se ajunta pela lei de afinidade, que é a mesma lei do amor. Os fios de uma roupa dispersos não podem formar o agasalho. Pensa no tricô, no crochê. O fio está ali disperso. É só tecendo, entremeando, fazendo o tecido. É uma trama. Você unir. Com isso, a gente fortalece e faz com que aquilo tenha uma função. Nós estamos numa relação de trama, né? Estamos ligados a vários, todos nós. A gente pode até dizer uma teia, né? Uma rede. São várias palavras em que a gente pode fazer essa associação da nossa ligação. Os tijolos das paredes, se não obedecerem à disciplina que lhes dá o pedreiro, não ofertam a bênção da casa. As células do corpo organizadas é que nos favorecem a oportunidade sagrada da reencarnação. Daí podes tirar inúmeros exemplos de valor dos conjuntos desta lei maravilhosa da atração dos iguais. Nós, sendo espíritos, é que vamos desobedecer essa lei universal do Criador? Vamos ser justamente nós, espíritos, filhos de Deus, que vamos atentar contra as leis divinas? Criar desarmonia? Espírito algum evolui sozinho. Isso eu também já falei. A nossa trajetória de evolução, ela é individual. Eu só posso evoluir por mim mesma. É nesse sentido. Mas eu não posso evoluir sozinha. Eu preciso da convivência. Eu preciso estar com o outro para me conhecer, para melhorar. Porque é na relação com o outro que eu mostro o meu amor. Amor comigo e com o próximo e com Deus. Então veja que a evolução, ela precisa dessa relação. Havemos de nos agrupar, traçando experiências como permutas de valores eternos, surgindo assim a fraternidade. Frater é de irmão. A gente precisa criar uma fraternidade, ou seja, uma irmandade, nos unirmos nesses laços de afeto, né, numa sintonia de amor, para criar a felicidade que ele vai falar, onde nasce a felicidade espiritual e o céu dentro das almas. Não existe o céu, o inferno, né? Existe o céu que nós criamos pela vibração. Então nós vamos vibrar a felicidade e vamos criar esse céu dentro de nós. Vamos viver um estado de paz, né, de serenidade, de proteção, de felicidade,
quando a gente estiver em sintonia com as leis de Deus. Como esquecer os semelhantes que nos ajudam a viver? Como esquecer as plantas que restauram a nossa saúde física e espiritual? E os animais? Todos os reinos abaixo dos homens e acima deles se interligam por leis apropriadas que quase sempre escapam aos olhos dos que vivem na carne. A gente não percebe que está tudo conectado. Eu fico falando da natureza, eu fico falando do nosso planeta, porque nós precisamos, né? Precisamos das plantas, dos animais, precisamos cuidar um dos outros como irmãos, e acima de nós existem muito mais, existem espíritos puros, espíritos que coordenam aí as leis universais, eles contribuem como Jesus, governador planetário. Então está tudo entremeado, tudo fazendo parte. A gente tem que cuidar dessa sintonia, uma sintonia fina, uma sintonia pura, uma sintonia baseada na lei divina, que é de ordem, é de harmonia, é de amor. Nessa vibração, a gente estabelece a ordem em todo o ambiente. Um ambiente em que a gente conhece como encarnado, que está acessível para os nossos olhos encarnados, mas transcendendo a isso, a todo o universo. Se já descobriste que não podes viver só, faz alguma coisa em favor dos que te seguem, que eles vão te ajudar, ou já te ajudam sem perceberes, a conhecer a origem da assistência que recebes. Reconheça que nós estamos aqui recebendo a assistência de muitos e que nós devemos nos colocar também no lugar de oferecer essa assistência a tantos outros. Não te descuides destas verdades, que elas te ajudarão na conquista de ti mesmo. E se persistirem com o interesse de melhorar, com algum tempo serás médico de ti mesmo, operando e desobstruindo os canais da tua mente, para que os pensamentos de Deus se confundam com os teus, na grande tarefa de servir por amor àqueles que vivem contigo pisando a terra. Muito bela essa passagem, encerrando aqui com os nossos pensamentos se confundem, né, com os pensamentos de Deus. Realmente, quando a gente tiver essa conexão com Deus, nós já estamos aí na prática do bem, do amor, já compreendemos e vivenciamos o Evangelho, as leis divinas. Esse é o rumo, esse é o chamado. Jesus falou: vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tempo todo nós estamos sendo convidados e cada vez mais atentos, sendo chamados para reconhecer as verdades. Então ele fala: presta atenção, reconheça essas verdades, saia da ilusão que você se encontra, né? Todos nós nos encontramos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem os ensinamentos dele, aliás, naquele livro das parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, ele fala, tem um capítulo sobre a religião de Jesus no segundo volume. E é muito interessante, porque Jesus não fundou uma religião, né? A religião de Jesus é o outro. É o outro. Ele veio aqui para amar cada um de nós e dizer que nós precisamos amar uns aos outros, como ele nos amou. Então a religião de Jesus não são rituais, não são obras, né? Não são casas, não são templos, não são objetos, não são preces, aí no caso, né, de preces decoradas, recitadas, 1000 palavras. A religião de Jesus é amar o outro.
E se a gente se amar, a gente já está ali com o pensamento se misturando ao pensamento de Deus. E nessa obra é também interessante porque quando fala-se dessa religião de Jesus, a gente não precisa ter uma religião. Exatamente esse é o ponto. Como Jesus não fundou uma religião, a gente não precisa ter religião. Aliás, não precisa nem conhecer Jesus. Só praticar o que Jesus praticou. Se eu amo o meu irmão, eu já estou praticando a religião de Jesus, até sem saber. Então, tem muita gente que se diz ateu, que não acredita em nada, que Jesus foi uma invenção. Pouco importa se estão fazendo o que Jesus disse. E Maria disse isso. Faze o que Jesus disse. E se eles fazem o que Jesus disse, até sem saber que Jesus disse para nos amarmos uns aos outros, nós já estamos com o nosso pensamento confundido, misturado ao pensamento de Deus. Nós já estamos caminhando ao lado de Jesus sem até saber. Como Jesus, depois da cruz, quando apareceu para os seus discípulos, caminhou com eles e eles só reconheceram Jesus quando Jesus repartiu o pão com eles. Havia um modo todo especial de Jesus interagir na hora ali da refeição com os seus discípulos, agora amigos. Então veja bem, a nossa religião, a religião de Jesus, é amar o outro. Amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Boa reflexão, muita paz e até o nosso próximo encontro.